festa dos pães sem fermento, e 5 dias depois nos reunimos com outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Até aí então, versículo 12, que o Senhor nos abençoe com esta palavra que nós acabamos de ler. Agora sim, se o sinal já não estiver aqui, já está, joia. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre este conhecido texto da palavra de Deus. Acho que quase todo mundo já ouviu a história desta pregação de Paulo na cidade de Troade. A impressão que a gente tem é que ele estava numa dependência superior, em uma casa, um lugar destinado a culto, não é? E pelo visto um lugar que tinha 3 pavimentos, e era comum ter no centro de algumas cidades, né? Apesar de serem construções diferentes das construções de hoje, mas era comum até em filmes antigos você ver escadas, né, que dão acesso a pavimentos superiores, e é o que aconteceu nesta casa e nesse ambiente de culto. Parecia ser um cenáculo, e o próprio Jesus, quando mandou os discípulos prepararem a Páscoa, parecia ser um lugar semelhante. E ali estava Paulo para trazer algumas instruções para a igreja naquele lugar. Interessante porque Troade era uma cidade portuária, era uma cidade de passagem, mas ali havia uma igreja. E Paulo, que estava ali na região, na Macedônia, foi ali para trazer algumas instruções para a igreja que se reunia naquela cidade. E os crentes estavam ansiosos por ouvir o apóstolo Paulo. Como é que o apóstolo Paulo fazia? Ele fundava a igreja nas suas viagens missionárias, instruía líderes, depois ele escrevia cartas para essas igrejas e os visitava para dar instruções. Era esta, mais ou menos, a ordem que Paulo obedecia para que eles pudessem firmar na fé. Na verdade, Paulo usava essa estratégia e mesmo assim, em uma das cartas, Paulo diz que muitos se desviavam do genuíno evangelho e iam por outros caminhos, não é? E eram levados por outras doutrinas. Isso, sem dúvida alguma, já nos traz algum ensinamento. A igreja precisa ser firme na palavra. É claro que os tempos mudaram, mas mesmo os tempos tendo mudado, você encontra ainda nos dias de hoje muitas pessoas que não conseguem criar raízes, pessoas que não são firmes na palavra e na doutrina, e que por isso mesmo correm riscos permanentes de serem levados por vários ventos de doutrina. Então Paulo usava estratégia, fundava, instruía, escrevia cartas e visitava as igrejas. Hoje em dia, trazendo a coisa mais para os dias atuais, para a gente fazer algumas aplicações daqui a pouco, a gente poderia dizer que tem variedades de igreja hoje. E sem dúvida alguma,
eu sei que uma das coisas que incomoda muita gente é a quantidade de igrejas que existem hoje no Brasil, principalmente, onde temos liberdade religiosa. A questão é, isso é de todo ruim? Claro que não. Pedro, capítulo 4, versículo 10, fala da multiforme graça de Deus. Multiforme graça significa o quê? Muitas formas variadas. Por isso a igreja não deixa de ser, ou as igrejas no plural, considerando cada endereço, cada lugar onde a igreja se reúne, não deixa de ser uma expressão da graça de Deus. E sabemos que existem igrejas com estilos diferentes, mas com doutrina pura, doutrina santa, doutrina bíblica, que funciona como, usando a ilustração do pescador. O pescador sabe que precisa do anzol apropriado, a isca apropriada para cada tipo de peixe que ele pretende pescar. Não se usa um anzol de lambari para pescar um pintado, ou vice-versa, e nem a mesma isca. Então a multiforme graça de Deus se manifesta através das diferentes igrejas, com seus estilos litúrgicos, com as suas formas de cultuar, mas que estão presas à genuína doutrina da palavra de Deus. Então a multiforme graça de Deus se reflete ou se apresenta desta forma, facilitando a entrada por diversas portas daqueles que precisam da salvação. Contudo, apesar de ser uma bênção esta igreja variada, nós temos alguns riscos e perigos. E por isso, nesta noite, eu quero meditar um pouquinho sobre a igreja viva, tirando lições dessa história que nós lemos e, de certa forma, eu pincelei, registrada em Atos capítulo 20, nessa visita que o apóstolo Paulo fez à igreja que está na cidade de Troade. Esta igreja se reunia no primeiro dia da semana, e diz o texto que a palavra de Deus anunciada pelo apóstolo Paulo foi longa. Eu nem sei se Paulo era muito eloquente. Há quem diga que eloquente era Apolo. Paulo era muito firme na doutrina, tinha mais um estilo de professor, não de um pregador, e por isso ouvir o apóstolo Paulo não era uma tarefa muito simples e fácil, como se ouvir uma pessoa que realmente tem uma grande eloquência. E no meio deste culto longo, desta pregação longa, e eu não quero aqui fazer apologia de pregações longas, porque se justifica a pregação longa de Paulo, porque ele ia ficar pouco tempo na cidade de Troade. Era para aproveitar a oportunidade dele ali. Ele tinha muita coisa para dizer em um curto espaço de tempo. Porque às vezes há pregadores que justificam sermões muito longos, não é? Baseado em textos como esse. Não é essa a ideia. Hoje você pode reunir a mesma igreja no mesmo lugar, toda semana. Então você não precisa, evidentemente, de longos sermões como esse do apóstolo Paulo, mas naquela época justificava. E ele se prolongou até meia-noite. Aí diz que um jovem sentado na janela, lembra que eles estão no terceiro andar, adormeceu, caiu, morreu. O que nós aprendemos com esse episódio, com essa história sobre igreja, nesse início de ano, que eu acho que pode nos dar um norte para esse ano de 2014? Primeiro, Deus quer uma igreja que seja forte na comunhão e na adoração. Você pode repetir comigo? Tira o da e na. Forte. Todo mundo junto agora. Forte e na adoração. O que o texto diz? Eles se reuniram para o partir do pão e para, além do partir do pão, para que pudesse também cultuar ao Senhor em grupo. O culto, não existe só o culto em grupo, tem o culto individual, o culto em grupos pequenos e o culto no grande ajuntamento. Nós temos tentado ensinar isso para a igreja. A gente reúne domingo à noite porque é gostoso estarmos juntos, para cantarmos juntos, para celebrarmos juntos, para ouvirmos a palavra do Senhor juntos,
Mas o coração de adorador acontece individualmente quando você está no seu veículo dirigindo, quando você está na sua casa, no momento de contemplação, quando você está no seu ambiente de trabalho. Também acontece em pequenos grupos, quando começamos a trocar as nossas experiências, dar os nossos testemunhos, dizer o que está acontecendo na nossa vida. E acontece na grande celebração, quando a igreja se reúne para adorar, para cantar, para partir o pão, para ter comunhão uns com os outros. 2 versículos, tirando apenas uma parte de cada um, dão base para esta afirmação. O versículo 7, parte A. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. O versículo 11, parte A também. Na segunda parte, depois que o jovem ressuscitou, depois que eles voltaram para dar continuidade à reunião, então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Deus quer uma igreja que aprenda a adorá-lo. Você é um adorador? Você é capaz de contemplar as coisas de Deus e dizer, Senhor, expressar para o Senhor o seu sentimento, o seu amor? Você é capaz de entoar ao Senhor um cântico novo? Ah, pastor, eu não tenho dom para composição. Não é composição, você pode cantar um velho hino com um coração totalmente novo, com espírito novo. Você compreendeu que uma das prioridades da igreja é a adoração? O homem foi feito para o louvor da glória do Senhor. Você sabe também que a outra prioridade da igreja, a igreja existe para a comunhão, para os relacionamentos, para os encontros, para o cuidado mútuo, para o pastoreio mútuo. Por isso que o partir do pão é fundamental, porque o partir do pão é a festa que dá para você pelo menos 2 fundamentos da comunhão: o amor e o perdão. Quando nós nos reunimos em grupo, até a nossa oferta está vinculada ao perdão e ao amor. Porque se você vier ao altar depositar a sua oferta como forma de culto, como forma de adoração, mas souber que tem um irmão que tem alguma coisa contra você, vai e reconcilia-te com o teu irmão para que a tua oferta seja aceita. O partir do pão gera essa oportunidade. É interessante que ele se reuniu no primeiro dia da semana para o partir do pão. E existem igrejas que partem o pão dominicalmente. E não tem uma regra sobre isso. A nossa igreja faz o culto da ceia no primeiro domingo do mês. Mas tem igrejas genuinamente cristãs, evangélicas, que reúnem e partem o pão dominicalmente. E parecia que havia esse hábito na igreja do primeiro século. No primeiro dia da semana, eles se reuniam para adorar, se reuniam para estarem juntos, se reuniam para o culto, se reuniam para o partir do pão. Sem dúvida alguma, ceia é igual a comunhão, comunhão é igual a amor e perdão. Por isso que havia esses itens dentro da igreja. O que Deus quer para a Igreja Cristã Evangélica de Campinas em 2014? Que ela seja uma igreja forte na adoração e na comunhão. Será que nós estamos dispostos a olhar uns para os outros e dizer: eu quero conviver, viver, relacionar com você durante todo este ano. Eu quero te ver todo domingo para juntos nós prestarmos um culto ao nosso Deus, adorarmos juntos ao Senhor. É isso que Deus quer e é isso que significa ser igreja. Mas eu quero caminhar porque há algumas aplicações muito fortes na hora que a gente entrar na experiência de Eutico. Então deixa eu dar mais uma caminhada. A segunda característica da igreja que Deus quer é uma igreja forte na palavra. Você pode repetir comigo? Qual é a segunda? Eu faço a pergunta e você responde. Qual é a segunda característica da igreja que Deus quer? Forte na palavra, forte na adoração e na comunhão, e agora forte na palavra. O apóstolo Paulo estava lá pregando, e não era um sermãozinho de 10 minutos para entretenimento.
A grande verdade é que a gente pensa que igreja é boa, é aquela igreja parque de diversões. Igreja boa é aquela igreja que se preocupa apenas com o entretenimento dos seus membros. A igreja boa é aquela igreja que presta, ou que elabora um culto, programa um culto, organiza um culto que agrada a multidão. Sem dúvida alguma, quem tem que se agradar do nosso culto é Deus, porque Ele é o único espectador em um culto. Mas em segundo lugar, se você quer prestar um culto numa igreja que Deus quer, numa igreja que Deus deseja, numa igreja que Deus sonha, que Deus quer ver como igreja viva, essa igreja tem que ser forte na palavra. Não dá para abrir mão da palavra. Não dá para negociar a palavra. Como eu disse no começo, não estou aqui defendendo em um único culto, um único encontro, num único dia, longas pregações que se estendam até o amanhecer do dia, como parece ter sido o caso em Troas. Mas por outro lugar, a grande pergunta é: qual o lugar que ocupa a palavra de Deus no culto que a nossa igreja presta? Nas reuniões que nós temos, nas próprias reuniões dos grupos pequenos. É tão bom interceder. Nós precisamos ter um tempo de intercessão. É bom praticar as mutualidades. Nós precisamos praticar todos os mandamentos de mutualidade. Mas a pergunta é: quanto tempo nós estamos gastando aprendendo a palavra, que seja de modo bem espontâneo e simples, lendo, debatendo, fazendo perguntas, compartilhando o que se aprendeu? Mas a grande verdade é que nós precisamos debruçar sobre a palavra. Não podemos abrir mão da palavra. A igreja precisa ser forte na palavra. Uma vez eu vivi uma experiência aqui em Goiânia. Sempre havia um congresso no carnaval das igrejas Assembleias de Deus. Como foi um evento público, eu posso citar nomes. E eu tinha muita curiosidade de ouvir um pastor conhecido nacionalmente da Assembleia de Deus, chamado Gesiel Gomes. E eu estava chegando de um evento da nossa denominação, mas o nosso evento terminou na hora do almoço, e o evento aqui no ginásio Rio Vermelho terminaria à noite. E eu fui para lá para ouvir Gesiel Gomes. Talvez eu fale aqui, a minha memória não é tão boa para detalhes, mas a essência do que eu vou falar, eu me lembro muito bem da essência. Porque chegou lá, quem estava organizando o culto deu a palavra para o testemunho do irmão não sei quem, o cantor não sei quem. O cantor ia lá na frente, antes de cantar tinha que falar, e falava um pouco da música, e falava um pouco e cantava. A outra tem que cantar, dá a palavra para o fulano, dá a palavra para o Beltrano, dá a palavra não sei para quem. Eu sei que foi ficando tarde, o povo foi se cansando, muita música, muita palavra de homens, muito testemunho, muita gente querendo tomar o microfone. E aí passaram a palavra para o pregador, e eu ansioso para escutar o pregador, que eu não conhecia, a não ser de nome, e que eu queria ouvi-lo naquela noite. E aí ele tinha pregado na noite anterior, foi uma bênção, a repercussão da mensagem, todo mundo comentando. É hoje que eu conheço esse pregador, como pregador. E quando deram a palavra para ele, ele pegou o microfone e disse o seguinte: hoje vocês irão saber que um pastor que prega muito também sabe pregar pouco. Aliás, eu nem vou pregar, mas antes de eu dar o esboço que eu iria pregar, eu quero dizer que valoriza-se a palavra de Deus pelo tempo e a prioridade que se dá ao pregador desta palavra. Por causa do horário, eu quero dizer para vocês que eu iria pregar em Abacuque, capítulo 3, aviva, Senhor, a tua obra através dos anos, e o esboço seria esse. Deus abençoe e fique na paz. Entregou a palavra para o pregador e sentou. 3 minutos. Eu saí dali frustrado porque eu queria escutá-lo pregando. Não foi por falta de argumento, não foi por falta de mensagem, falta de conteúdo, mas o que ele disse foi o seguinte: o valor que se dá à palavra de Deus se mede
pelo tempo que se dá para o pregador. E eu nunca esqueci dessa frase. Qual é o tempo que a palavra de Deus ocupa? Algumas pessoas chegam e dizem: pastor, eu amo louvor, e eu também, sou apaixonado em louvor. Culto para mim só tem duas coisas: aviso a gente adicionou, precisa adicionar, igreja não vive sem aviso, não vive, mas culto só tem duas coisas: é adoração e mensagem. Então eu amo a adoração. Mas quantas vezes as pessoas estão eufóricas na hora da música, estão eufóricas na hora do louvor, estão ativas, participativas, na hora da pregação, o auditório murcha, porque a gente não tem muita paciência em aprender, ouvir, aprofundar, crescer no conhecimento da palavra. Diz aqui o texto que no primeiro momento Paulo falou até meia-noite. Aconteceu o incidente da queda de Eutico, foi lá, orou, ele ressuscitou, voltou, partiu o pão, continuou a falar, verso 11, até o amanhecer e foi embora. Uma noite inteira de pregação, até meia-noite e depois até o amanhecer. Pregação, prioridade absoluta. Eles queriam aproveitar Paulo, ganhar tempo, crescer no conhecimento da palavra de Deus. A igreja que Deus quer, ela é primeiramente forte em quê? Na comunhão e na adoração, ou vice-versa, a ordem não importa. Segundo lugar, a igreja que Deus quer, ela é forte na palavra. Terceiro lugar, esta igreja é forte no testemunho. Eu faço a pergunta e vocês respondem. A igreja que Deus quer a igreja que Deus quer é forte no testemunho. E aqui eu quero tomar uma linguagem mais figurada. O texto diz que havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos, verso 8. Essas muitas candeias eram lamparinas, eram candeias levadas por cada um dos crentes que iam para lá para escutar a palavra. Não havia luz elétrica, mas cada um levava a sua própria candeia. Mas a palavra de Deus também nos diz que a própria igreja é luz do mundo. O próprio Senhor Jesus nos disse que nós somos a luz do mundo, os seus discípulos, e posteriormente a sua igreja, e também o sal da terra. Por isso mesmo, aquela luz acesa era um testemunho de que a igreja do Senhor estava reunida naquele lugar. Várias candeias acesas. A igreja do Senhor reunida, do Senhor Jesus reunida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você, como discípulo de Cristo, um servo do Senhor Jesus, você precisa manter a sua candeia acesa. Pastor, o que significa manter a candeia acesa? Mesmo Paulo escrevendo a Filipenses capítulo 2, verso 15 diz: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual, preste atenção na última frase, resplandeceis como luzeiros do mundo. Resplandeceis como luzeiros do mundo. A sua luz está apagada ou acesa? Você está resplandecendo no mundo? Porque o que Deus mais quer de uma igreja, e igreja não tem nada a ver com o endereço, não tem nada a ver com o prédio onde nós nos reunimos, não tem nada a ver com a aparelhagem que nós temos, os bancos e poltronas que nós temos. Igreja somos nós. É a soma de todos nós. E a pergunta é: a nossa luz, a sua luz, está acesa ou está apagada? Luz acesa significa que você está dando um constante testemunho, influenciando outras pessoas, brilhando a luz de Cristo na vida de outras pessoas. Desejo muito que a nossa igreja, a Igreja Cristã Evangélica de Campinas, possa refletir a luz de Jesus nesse ano de 2014. Todo lugar,
Estava conversando com alguém sobre uma pessoa que está fazendo um serviço no carro e dizendo que é uma pessoa profundamente religiosa. Andamos juntos. Eu ainda não, ele sabe quem eu sou, tudo, mas eu ainda não verbalizei alguma coisa para ele, que é muito convicto na religião dele. Mas nós andamos juntos. E nitidamente a gente percebe o grau de afinidade que passou a existir depois que nós andamos juntos. Passamos 2 horas mais ou menos juntos, conversando sobre diversos assuntos. Mas eu tenho minha consciência muito tranquila de que naquele dia uma luz, a candeia estava acesa. E mesmo não havendo verbalizado, pelo tipo de comportamento, pelo tipo de relacionamento que passou a existir a partir daquele dia, pelo tipo de abordagem, dá para se perceber, o testemunho está lá. Perceberam que crente, que pastor, que evangélico, não é isso que todo mundo por aí anda dizendo, ou que muitas vezes a mídia propaga. Existem pessoas que de fato vivem, mas não estou aqui me gabando nem nada disso, estou só dizendo o seguinte, que muitas vezes a luz acesa dessa candeia não significa você ser uma pessoa inconveniente, chata, que fala na hora indevida, do jeito indevido. Basta que você dê um testemunho vivo, e isso vai fazer toda a diferença. Precisamos brilhar, acender a candeia, manter a luz acesa, fazer com que nossas lâmpadas sejam acesas. E isso tem que durar até a volta de Jesus. Jesus chegou a contar uma parábola daquelas virgens prudentes e imprudentes, dizendo que a diferença entre uma e outra era exatamente porque umas, a metade delas, 5 delas, estavam com as suas lâmpadas acesas e tinha ali o azeite de sobra para manter a lâmpada acesa, enquanto as outras deixaram que suas lâmpadas se apagassem, que o azeite acabasse. Não podemos deixar o azeite acabar. Precisamos refletir e brilhar à luz de Jesus. E isso significa dar testemunho. Isso significa fazer com que a luz de Cristo brilhe nesse mundo que vive em trevas. Deus quer uma igreja que seja forte, todo mundo junto, forte na comunhão e adoração. Segundo, Deus quer uma igreja que seja forte na... E terceiro, Deus quer uma igreja que seja forte no testemunho. Agora, esse outro episódio não seguia a mesma frase, não é? Mas uma igreja que seja viva e atenta. E com esse ponto, eu quero gastar um pouquinho mais de tempo e concluir com este ponto. Verso 9, dá para você repetir esse versículo comigo? Está aí, projetado? Vamos ler juntos? Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja é cheia de pessoas das mais diversas características. Em primeiro lugar, cheia de pessoas imperfeitas. Somos imperfeitos. Não adianta você criticar aquele jovem não, porque aquele jovem pode se parecer com a maioria de nós aqui. Sim ou não? Como é que a gente pode, vamos entender esse episódio? Você já deve talvez ter ouvido pregações, existem tantas aplicações, mas vamos entender esse episódio o seguinte. O jovem representando quase todos nós aqui. E Paulo representando o outro lado, que seria a igreja. Como a igreja reage à vida, ao comportamento, ao estilo, ao jeito de ser daquele jovem. Então, o jovem e Paulo. Vamos tentar compreender isso? Primeiro vamos analisar essa história do jovem. Por que esse jovem estava na janela? Não é uma boa pergunta? O jovem gosta demais, adolescente,
gosta demais do fundão, não é? Eu queria que, independente de ser casado ou solteiro, todo mundo que tem até 30 anos de idade, levanta a mão, deixa eu ver. Não precisa ficar com vergonha, não, levanta a mão alto. Se eu tivesse menos de 30, eu ia levantar bem alto. Muita gente, hein? Eu queria mandar ficar em pé, mas eu vou só mandar levantar a mão. Quem tem qualquer idade, não importa a idade, mas se sente com espírito jovem, levanta a mão. Ninguém quer ser velho. Ninguém quer ser velho, né? Todo mundo aí tem um espírito jovem. Mas vocês já perceberam como que adolescente, jovem, gosta do fundão? Não sei se é porque lá no fundão pode conversar e passar despercebido. Eu sonho com um dia em que a igreja vai ser assim, ó, mocidade, adolescente, tudo aqui na frente, né? Aí, ó, imagina na hora do louvor assim, pegando fogo, todo mundo cantando animado, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, por que aquele jovem sentou na janela? Quem constrói uma casa valoriza janelas. Hoje em dia tem que ser cheio de grade, aquele medo danado e tal, mas a janela é para que você, para além de trazer, arejar o ambiente, claridade para o ambiente, etc., a janela te dá visão do lado de fora. A janela aberta você vê do lado de fora. Aquele jovem sentado num lugar perigoso, porque ele estava no 3º andar, numa janela, representa um setor da igreja que não está preocupada com o perigo que está correndo à medida que vai para perto da janela. Você sabia que quem vai para perto da janela está correndo perigo? Sabe por quê? Porque vai ver um olho dentro da igreja e um olho fora da igreja. Vai olhar o que está aqui dentro, mas também vai ver o que se passa lá fora. Troade era uma cidade portuária. Talvez aquele jovem, antes de ser tomado pelo sono, ele prestava um pouco de atenção em Paulo, se cansava, dava uma olhada para os navios, para os barcos, para a movimentação do porto, para as pessoas que caminhavam para lá e para cá. Talvez ele estava se perguntando: o que é que eu estou fazendo dentro desse ambiente de culto? Por que é que eu não estou lá? E é assim que o perigo começa a acontecer. Na vida não só de jovens, mas de qualquer pessoa que começa a ver o que está de fora da janela. Pessoas que começam a ver, depois desejar o que está lá na rua. E a grande verdade é que a gente brinca demais com estas coisas. Brinca demais com isso. Aí você começa a questionar: eu estou aqui na igreja, mas meus colegas lá fora fazem isso. O ambiente tal parece que é tão alegre, né? Os meus colegas estão indo para tais lugares, estão participando de tais eventos, estão fazendo tais coisas, e eu aqui ouvindo o apóstolo Paulo pregar até meia-noite, correndo perigo, risco. Será que nós não temos um punhado de crente correndo riscos hoje em dia porque estão próximos da janela, olhando para dentro da igreja, mas também olhando para o mundo, para as coisas do mundo, ouvindo a pregação, mas também ouvindo a voz do mundo, o príncipe deste mundo, chamando e às vezes até te criticando, perdendo seu tempo, você é bobo, não é? Olha quantas propostas, quantas ofertas, quantas oportunidades tem aqui fora. Quantas vezes a gente vê isso acontecer? Agora, vamos considerar que esse jovem adormeceu, foi vencido pelo sono, ele caiu e ele morreu. Essa ordem é muito significativa. Preste atenção nessa ordem: dormiu, caiu e morreu.
Sabe o que acontece com a nossa fé? A gente começa a esfriar na fé com o nosso indiferentismo. A gente começa a esfriar na fé quando a gente começa a abrir muita concessão. Quando a gente começa a achar muita coisa normal. Quando a gente começa a fazer comparações. Quando a gente para de escutar a palavra. Quando a gente para de dar importância ao culto, à comunhão, aos relacionamentos. Quando a gente começa a achar que é bobagem ir num grupo pequeno, que é bobagem ter relacionamentos e amizades mais profundas dentro da igreja, que basta vir num culto de domingo e o resto está resolvido, que não tem problema a gente de vez em quando ir num programazinho X, Y, né? Frequentar tais ambientes, nos reunir com tais pessoas, praticar tais coisas. Cuidado. Esse indiferentismo, essas concessões, isso é sono. Você está começando a dormir. E quando você menos esperar, esse sono vai provocar em você uma queda. E depois que você cair, você vai sofrer as consequências. Você vai morrer. Quantas vezes a gente assusta dizendo, puxa vida, mas fulano parecia ser tão fervoroso, olha como é que está ele agora, olha como é que está essa irmã agora, que parecia ser tão fervorosa, tão animada, tão animado, não é? Eram pessoas tão frequentes ao culto, tão motivadas na igreja, tão envolvidas no ministério, tão cheias de compromisso, de relacionamento dentro da igreja. Olha o que virou. Analise a história de pessoas que passam por essa experiência, e vocês vão perceber que não foi algo que aconteceu instantaneamente, mas teve um processo. Primeiro essa pessoa aproximou-se da janela, depois resolveu subir e sentar na janela, depois resolveu olhar um pouquinho para dentro da igreja e um pouco para fora da igreja. Daí a pouco desejou estar lá embaixo, daí a pouco foi pego por um profundo sono, levou um tombo, caiu, morreu e distanciou-se do Senhor, porque abriu concessões e foi para perto da janela. Vocês estão entendendo? Percebe o que isso significa? Aí você diz, pastor, azar dele. Quem mandou ele ir para a janela? Quem mandou ele se envolver com essas coisas do mundo? Quem mandou ele ficar olhando e desejando as coisas que estão lá fora? Azar dele, pastor. Então vamos analisar agora com a cabeça de Paulo e perguntar para Paulo e perguntar para o texto bíblico como que a igreja deve agir. Aquela reunião poderia ter terminado em tragédia, mas o culto não foi interrompido, pelo contrário, o culto se revestiu de um significado especial. Sabe por quê? Paulo desceu do terceiro andar, foi até onde aquele moço tinha caído, se inclinou, o abraçou e respondeu para o pessoal, fiquem tranquilo, ele está vivo. Sabe qual é a ração da igreja? Independente dos motivos que levaram aquele rapaz para a janela, para o sono, para a queda e para a morte, era uma vida importante. Só que para a gente resgatar uma vida caída, a gente tem que descer. Não dá para resgatar lá do terceiro andar. Tem que ir lá onde aquela vida está, lá embaixo. Para a gente restaurar uma vida caída, você tem que inclinar, identificar, aproximar. Para restaurar uma vida caída, você tem que abraçar. Se não abraçar, você não... É o calor do corpo, é o calor do abraço que vai gerar vida naquele que estava morto. Consegue entender? Uma igreja que Deus quer, ela é forte na comunhão e na adoração. Uma igreja que Deus quer tem que ser forte na palavra, não pode abrir mão da palavra. Uma igreja que Deus quer precisa ser uma igreja forte no testemunho, brilhar, 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 luz acesa, candeia acesa. Uma igreja que Deus quer precisa ser uma igreja viva, ativa, atenta. Jovem, por favor, sai da janela, você vai cair.
Não, ele desobedeceu e caiu, não é azar o dele. Desce lá, inclina, abraça, traz a vida de volta, restaura, porque aquela vida é preciosa aos olhos de Deus. Esta é a igreja que Deus quer que sejamos no ano de 2014. Uma igreja cujo amor é inegociável. Uma igreja que não seja formada por gente morta e nem por gente que está com as luzes apagadas, mas uma igreja formada por crentes com suas candeias acesas, crentes que amem, crentes que acreditem na vida, crente que não desiste dos feridos, não desiste dos mortos, crente que vai atrás, que intercede, que ora, que busca, que clama, que deseja ver vidas restauradas. Esta é a igreja que Deus quer. Igreja que não perde os seus eúdicos, mas que desce do terceiro andar para resgatar todos aqueles que estão perdidos. Esta é a igreja que Deus quer. Representada pelo apóstolo Paulo, que fez o que ele fez. Ressuscitou os jovens, reavivou os irmãos, porque aquilo trouxe muita alegria, e as luzes daquela igreja permaneceram acesas, porque eles voltaram, partiram o pão e continuaram o culto até o amanhecer do dia. Que bênção! Que bênção! Sabia que podemos fazer a mesma coisa? Sabia que testemunhos de restauração de vidas gera alegria, consolo e faz a gente ficar animado? A gente deveria ter batismo 4 vezes por ano ao invés de 2, porque isso anima a igreja, ver pessoas convertendo, aceitando Jesus, dando testemunho público de sua fé. Nós deveríamos multiplicar os grupos pequenos todo ano, pelo menos uma vez, porque isso mostra que os grupos estão vivos. Tudo que é vivo cresce, multiplica, acontece alguma coisa extraordinária. O problema é que a gente está muito indiferente, está muito perto da janela. Alguns já estão começando a cochilar. Cuidado, porque depois do cochilo vem um sono pesado. Já viu quem está no volante, que está lutando contra o sono? Não é? Eu já tive a experiência de dirigir, parecia depois que eu acordei que eu tinha dirigido a viagem inteira dormindo, porque aquele segundinho que você deu aquela desligada, eu já vi elefante no asfalto, e não tinha nem circo, e estava aqui no Brasil. Delirando porque estava lutando contra o sono. Parei de fazer isso é coisa de lá de trás. Depois tu fala assim, gente, você pode ser, o sono vai chegar e você não vai controlar. E quando você menos perceber, a tragédia aconteceu. Então você que está começando a cochilar, cuidado. Você que está começando a achar que está tudo ruim, né? O grupo pequeno não te cabe, a igreja está sem graça, o louvor não te agrada. Meu querido, você está perto da janela, cuidado. Você vai dormir, cair, morrer. Por isso aceite o desafio, sai de perto da janela, chega para cá, vamos nos animar em Jesus. Se tem alguma coisa que não está dando certo, vamos reagir. Se você precisa de alguma ajuda, procure ajuda, mas não espere a coisa, o acidente acontecer. Não espere o pior acontecer. Reaja antes disso. Igreja viva, atenta, fez com que aquele jovem não ficasse caindo morto lá embaixo. E isso gerou alegria nos irmãos. A Bíblia diz que eles foram para casa consolados, confortados com aquele milagre que havia acontecido. Eu termino apenas com uma frase óbvia demais. Igreja é você. Você pode dizer para a pessoa que está perto de você, igreja é você. Amém? Igreja não é caixa de som. Igreja não é gasofilácio. Igreja não é instrumento. Igreja não é banco. Igreja não é prédio. Igreja é você.
Por isso, tudo que nós falamos faz sentido, porque nós não estamos falando para objetos, nós estamos falando para pessoas. Estou falando para você. Será que dá para a gente tomar uma atitude nova neste ano e dizer: este ano eu quero fazer parte de uma igreja que seja forte na comunhão e na adoração, forte na palavra, forte no testemunho, uma igreja viva, uma igreja atenta, em nome do Senhor. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Se você deseja isso, sonha isso, quer isso, eu queria convidar você a orar comigo nesta noite, pedindo isso para o Senhor. Sabe como é que a gente vai orar e pedir isso para o Senhor? Você e eu juntos. Ao invés de ficar achando defeito, ficar lamentando, reclamando, eu vou entender que eu sou igreja e eu posso dar minha parcela de contribuição. Eu posso vir com a minha candeia acesa para cá todo domingo e manter essa candeia acesa durante a semana. Eu posso me afastar da janela. Eu posso beber e comer a palavra a ponto de eu crescer, amadurecer, sem preguiça, sem indiferença. Sabe por quê? Porque eu sou igreja. Porque você é igreja. Se você sonha, deseja, quer isso, eu convido você a orar comigo ficando em pé. Não precisa ficar em pé se isso não te convencer. Não precisa ficar em pé se algo do Espírito não gerou nada no seu coração. Mas se gerou, e você está sendo sincero, eu queria convidar você. Eu sei que essa igreja poderá fazer algo extraordinário nessa cidade, se todos nós acordarmos para isso que a palavra de Deus nos diz essa noite. Todos nós acordarmos, algo extraordinário poderá acontecer. Eu creio nisso, sonho com isso, quero isso, em nome de Jesus. E eu gostaria que você também tivesse isso no seu coração, desejasse isso na sua vida. Você vai perceber que nesse mundo tão passageiro, nesse mundo tão cheio de desafios, nada vale mais a pena do que compormos esta igreja viva do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por todos vocês. Pai, queremos encerrar esta mensagem dizendo que nós acreditamos que a igreja que o Senhor quer pode ser esta igreja aqui. Ou esta pode ser uma das centenas, milhares e milhares de igrejas espalhadas pelo mundo que estão no centro da tua vontade, procurando descobrir o teu querer, procurando ser a igreja de acordo com o que o Senhor quer. Que essa seja uma dessas igrejas. Uma igreja forte na comunhão. Pai, nos ajude a perdoar mais, a amar mais, nos relacionar melhor uns com os outros. Que sejamos fortes nos relacionamentos na comunhão, mas também que sejamos uma igreja forte na adoração, no culto, no louvor. Ó Deus, que isso possa ser claro na minha vida e na vida de todos nós. Pai, eu quero te pedir que o Senhor faça desta igreja uma igreja forte na palavra, que tenhamos sede pela palavra, amor pela palavra, ó Deus, desejo da palavra. Nos tire o indiferentismo em relação à palavra, que haja apego nosso pela palavra. Sejamos uma igreja forte no testemunho. Levante aqui, ó Deus, todos nós para sermos sal e luz em todos os